Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, que esteja guardando as nossas casas e que esteja nos dando entendimento no nome de Jesus. Nesse vídeo eu vou estar aqui falando sobre as palavras contrárias, que não devemos temer as palavras contrárias. Mas o que seriam as palavras contrárias? Palavras contrárias são aquelas palavras que vão contra tudo aquilo que a gente aprende que Deus quer para nossas vidas. São as palavras que vêm para nos dar prejuízo, são as palavras que vêm para nos colocar para baixo, são palavras que vêm para nos desanimar, são palavras que vêm para ofender, são palavras que vêm para que nós não tenhamos fé, são palavras, ou seja, que vêm para trazer uma instabilidade emocional nas nossas vidas. São palavras muitas vezes que são lançadas para criar confusão, para criar desarmonia. Isso são palavras contrárias. E nós devemos entender que nós podemos e nós devemos rejeitar essas palavras na nossa vida. Porque se nós concordamos com elas, se nós somos passivos, ao estarmos ouvindo essas palavras que muitas vezes nos são lançadas, nós deixamos com que elas frutifiquem muitas vezes. Então nós precisamos criar de maneira consciente uma oposição a essas palavras. De maneira consciente, nós devemos criar uma rejeição a essas palavras. Não recebermos em nosso coração essas palavras. Que essas palavras não façam impressão em nossos corações. Que elas não deixem marcas. Ou seja, são palavras que não devem ficar nas nossas mentes. São palavras que não devem ter lugar no nosso coração. E para isso, nós precisamos ter o quê? A nossa mente voltada para Deus, a nossa mente voltada pela fé, voltada para a fé em Deus, de que os nossos sonhos vão se concretizar, que Deus vai nos fazer prosperar, que Deus vai nos fazer, vai nos possibilitar alcançar aquilo que nós almejamos. Então é importante que a gente esteja pautado nesse conhecimento e nesse entendimento, porque essas palavras elas ficam no nosso ambiente, elas contaminam o ambiente e uma vez contaminado, elas ficam enraizadas, elas criam uma atmosfera de pessimismo, elas criam uma atmosfera de opressão e é preciso que nós rejeitemos. E como nós vamos fazer isso? Bem, a palavra de Deus ela nos instrui a esse respeito, É uma palavra muito comum e muito forte é a profecia de Isaías, que Deus fala em Isaías 51:16, que eis que eu colocarei as minhas palavras na sua boca, ou seja, para estender os céus e recriar a terra. Algumas versões dizem recriar, outras dizem restaurar. Então, ali, transformar. Então, a gente faz duas coisas. A gente traz a presença de Deus através das suas palavras e a gente restaura, a gente transforma. E ali a gente muda as circunstâncias. Mas aonde que fala além disso? Nós devemos entender o seguinte: essa atmosfera ela precisa ser rejeitada de maneira espiritual, ela precisa ser rejeitada de maneira profética, porque nós precisamos disso na nossa vida. Precisamos da fé de que as coisas serão transformadas pelas palavras que saem da nossa boca. Então, quando nós vemos uma situação difícil, uma situação em que pessoas às vezes estão com esse sentimento de temor nessa época, com sentimento de opressão, com sentimento de desânimo, como nós vamos nos opor a isso? Liberando sobre a vida deles palavras de bênção, palavras de otimismo, palavras que vão ali revigorar, que vão trazer esperança, palavras que vão trazer confiança,
né? E para isso nós precisamos ter consciência de que nós temos autoridade em Deus para estar liberando essas palavras na vida das pessoas que nos cercam, na vida daquelas pessoas que muitas vezes nos solicitam ajuda. Então, quando nós vemos uma situação assim, nós vamos decretar sobre a vida das pessoas, né? Eu declaro sobre a sua vida que tudo vai dar certo. Eu declaro que a presença de Deus vai estar na sua vida. Eu declaro que você vai ter paz, que você vai ter saúde, que a sua casa vai prosperar no nome de Jesus. Esse é o tipo de palavra que a gente tem que liberar, né? Quando nós oramos ou simplesmente quando nós liberamos palavras de poder, né, na vida das pessoas. Então, é assim que nós nos dirigimos a elas, que elas venham a receber o poder de Deus na vida delas. Que você, nesta hora, esteja recebendo esse poder de Deus na sua vida. Poder para transformar as situações, poder para transformar as circunstâncias que, no momento, parecem ser contrárias. Que a presença do Espírito Santo esteja na sua casa, que ali haja paz e harmonia e que você não venha se abater por conta das aparentes aflições que muitas vezes são passageiras, mas que nos levam muitas vezes a um desespero, né, pela falta de fé. Então, é assim que nós devemos proceder, porque quando Jesus ele estava debatendo com os fariseus e ele disse que o que contamina o homem é o que sai, né, porque o que contamina sai pela boca, ou seja, porque provém do coração. O que Jesus estava dizendo é que são os adultérios, as maldades, os homicídios, as contendas, ou seja, brotam, nascem no coração e saem pela boca e contaminam ali todo o ambiente. E aí nós vamos entender por que isso acontece. Quando Deus ele vai enviar o profeta Ezequiel, ele vai dizer justamente isso para o profeta Ezequiel. Ezequiel, não temas as palavras deles. Não temas, ou seja, essas palavras contrárias que eles vão lançar contra você. E também não se atemorize com as suas aparências, ou seja, com as suas frontes. Isso está no capítulo 2 de Ezequiel, versículos 6 e 7. Deus advertindo Ezequiel. E Deus vai falar, porque eles são casa rebelde. No capítulo 3, Deus vai falar que toda a casa de Israel é obstinada e dura de coração. Então Deus ele vai completar essa palavra dizendo para Ezequiel, mas quando você for a eles, você vai lhes dizer as minhas palavras, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Então Deus está dizendo aqui que independente de que aquelas pessoas naquela época ouvissem a palavra de Deus, que Deus estava falando através de Ezequiel, mas mesmo assim o propósito de Deus não deixaria de se cumprir, quer eles ouvissem, quer eles deixassem de ouvir. Então nós temos que ter essa perseverança, temos que ter esse entendimento, quer as pessoas muitas vezes ouçam ou não, nós vamos continuar decretando palavras de bênção, nós vamos continuar decretando palavras de vitória, nós vamos continuar decretando palavras de salvação e nós vamos continuar decretando palavras que vão trazer harmonia ao ambiente e vamos continuar rejeitando as palavras que vêm para trazer contenda, vamos continuar rejeitando as palavras que vêm para nos desanimar, vamos continuar rejeitando as palavras que vêm que são contrárias à vontade de Deus. Então nós conscientemente temos que ter essa consciência de não recebermos essas palavras em nossa vida, mas sim de receber as palavras de vitória que Deus tem para nós. Que Deus esteja abençoando a todos nessa hora, no nome de Jesus, que seu Espírito Santo esteja habitando conosco, esteja tocando nas nossas vidas, para que haja transformação, que toda palavra de maldição caia por terra nesta hora, que toda palavra contrária de desânimo, de abatimento, e que Deus nessa hora ele venha fortalecer aqueles que estão abatidos, aqueles que estão atemorizados com alguma situação, aqueles que estão aflitos, que Deus ele venha trazer paz a esses corações no nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando a todos.
Amém.